Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre fisiologia vegetal. A fisiologia significa o estudo de como acontece o funcionamento dos órgãos da planta, tá? E nós vamos estudar nessa parte de fisiologia a nutrição, tá? Como que acontece, a ação dos hormônios em relação aos órgãos das plantas e a floração. Mas eu dividi essa aula e na aula de hoje nós vamos estudar a nutrição, tá? Toda a parte de seivas, né? Como acontece o funcionamento na planta. Então vamos lá. Daí na próxima aula eu explico para vocês sobre os hormônios e a floração, tudo bem? Absorção de água e sais minerais. Essa absorção vai acontecer pela zona pilífera da raiz, que é a parte que tem os pelos absorventes, tá? Após atravessar a epiderme da raiz, a água vai se mover em direção ao xilema, tá? Se nós estamos falando de água e sais minerais, nós estamos falando de seiva bruta. Seiva bruta circula pelo xilema, tá? E essa água com sais minerais que está no xilema, ela vai seguir aqui dois caminhos, tá? Para chegar no xilema, ela vai seguir esses dois caminhos. O simplasto, que é quando ela passa por dentro das células pelos plasmodesmos, tá? Plasmodesmos é o contato de uma parede celular com outra célula e ocorre o transporte de substâncias por esse plasmodesmo. É como se fosse uma pontezinha entre uma parede e outra, tá? Então, essa seiva bruta, ela pode passar por dentro das células, tá? Atravessar as células pela parede, por essa junção que existe entre elas, que é chamada de plasmodesmo. E o apoplasto, que é passar entre as células, tá? Então, são dois caminhos que essa seiva bruta pode fazer para chegar até o xilema. As células que contêm as estrias de Caspari, essas estrias, elas são ricas em suberina, que é como uma cera, tá? Elas essas estrias vão forçar a água e os sais minerais a passarem da camada externa do córtex para a endoderme, certo? Então, para isso que serve essas estrias. Então, as células têm essas estrias forçam essa seiva bruta, que é a água e sais minerais, a passar da parte externa, que está ali no córtex, para a endoderme. Tudo isso para chegar até o xilema. Na endoderme, ocorre a seleção dos sais minerais e a quantidade de água que vai entrar no xilema. Então, acontece assim, ó. Aqui está o tecido da raiz. Então, aqui está o pelo absorvente. Então, ela vai absorver água e sais minerais por aqui. Aqui é a endoderme, que eu estava falando para vocês, tá? Essa parte aqui em amarelo. Então, aqui é endoderme. Aí, o que vai acontecer? Essa parte aqui de dentro, que são os componentes que fazem parte do xilema, tá? Então, vendo essa parte aqui da endoderme aqui maior, é aquilo que eu estava falando. Essas estrias aqui, ó, são células que têm essas estrias. Essa aqui é a estria de Caspari, que ela é como uma cera e ela vai forçar a entrada de água que está aqui do lado de fora. Ela vai forçar para entrar aqui para dentro, que aqui é o xilema, tá? Então, aqui, olha, essa parte faz parte do xilema, os elementos do xilema, que é esse centro aqui, tá?
Aqui é o apoplasto, que são duas formas dessa seiva seguir o caminho até chegar ao xilema. Ela pode seguir entre as células, que é o apoplasto, ou ela pode fazer o caminho do simplasto, que é, tá vendo essa estrutura aqui, essa ligaçãozinha entre uma parede e outra? Esse é o plasmodesmo. Então, essa água e sais minerais pode passar de célula para célula, atravessando a parede através do plasmodesmo, tá? Então, são duas formas de se chegar até o xilema, certo? Então, é dessa forma que inicia esse caminho do xilema, pela absorção aqui do pelo absorvente da raiz, aí passa por essa endoderme que vai ter esses dois caminhos aqui e tem a estria empurrando essa água e sais minerais aqui para dentro, até chegar no xilema, que é o centro. Tudo bem? Condução da seiva bruta. Então, o sentido da condução da seiva bruta é sempre das raízes até as folhas. Agora, a pergunta é: como que essa água sobe até as folhas, tá? Então, existem algumas teorias para explicar, para responder essa pergunta. Então, assim, essa é uma das teorias, a teoria da pressão positiva da raiz. Essa teoria, ela contribui para a resposta dessa pergunta, mas ela não explica totalmente. Então, o que essa teoria diz? Diz que ocorre o transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. Então, o xilema vai ficar hipertônico, porque esses sais minerais vão entrar para dentro do xilema. Só que para ele entrar, quer dizer, ele está vindo da Terra, para ele entrar vai acontecer um transporte ativo. Ou seja, aqui você tem o envolvimento, se está falando de transporte ativo, tem envolvimento de sódio e potássio e gasto de energia, certo? A água penetra do solo para o xilema por osmose, tá? Então, ela está vindo da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, que é dentro do xilema. Tudo bem? Só que, por que contribui, mas não explica totalmente? Porque nem todas as plantas possuem essa característica. Se ela vive num habitat muito úmido, então ela não permite que aconteça essa osmose e nem o transporte ativo. Então, para esse tipo de planta, essa teoria não dá certo, não tem como explicar. Então, aqui tem uma experiência que foi feita para mostrar isso que eu falei para vocês da pressão positiva da raiz. Então, foi feito aqui, colocou um tubo de borracha, aqui o tubo de vidro e o mercúrio. Então, colocou uma concentração aqui de água e sais minerais para que ela entrasse aqui, fosse absorvida aqui, né? Seriam os pelos absorventes. Então, absorveu aqui, aí passou por esse tubinho de borracha, e aí o que foi observado? O que tem aqui no vidro é a seiva, tá? Que é água e sais minerais. Então, ela atravessou aqui, aí ela está aqui, e aí esse mercúrio subiu aqui, porque aqui está o espaço da seiva que entrou no tubo, tá? Então, é uma experiência para mostrar que houve uma pressão aqui na raiz e ela puxou e essa seiva subiu, certo? Capilaridade é uma outra teoria, que ela também contribui, mas não explica totalmente. Então, assim, as moléculas de água, elas vão ser capazes de subir num tubo de pequeno calibre, tá? Então, porque quanto menor o calibre, mais rápido essa água sobe. Então, esse xilema tem que ter um calibre pequeno. Aí vai ocorrer uma adesão entre as moléculas de água, ou seja, elas vão se ligar através de
de pontes de hidrogênio, tá? E vai ocorrer uma adesão das moléculas com o tubo, tá? E essas ligações de hidrogênio que vão acontecer entre as moléculas de água, vai acontecer o que? Elas vão ligar essas moléculas e essas moléculas de água ligadas vão aderir ao capilar, no caso, ao vaso, que é o xilema que nós estamos falando. Essa água vai subir até a força de adesão se igualar com a força gravitacional, tá? Porque aqui ela está subindo e a força gravitacional é para baixo, certo? Então, ela vai subir até ela se igualar com essa força. O problema é que essa água só pode alcançar meio metro de altura. Então, por isso que essa teoria da capilaridade é interessante para explicar como que essa água sobe. Mas, se nós falarmos de uma planta mais alta do que meio metro de altura, então você não tem a explicação para isso. Você tem a explicação da capilaridade até meio metro de altura. Então, por exemplo, ó, aqui tá numa experiência que fica mais fácil de perceber isso. Então, aqui 2 tubos de vidro, um que tenha uma estrutura aqui menor, né? E aí o que vai acontecer? Essa água vai subir mais rápido do que num tubo que tenha um diâmetro maior, que aí essa água vai demorar para subir. Então, o que se conclui? Que esse xilema, ele tem que ser fino para que essa água seja absorvida na raiz e consiga subir, tá? Além disso, o que se coloca nessa teoria, a teoria da capilaridade? Que as moléculas de água, elas se unem por pontes de hidrogênio, tá? Então, isso é a coesão, certo? E elas estando unidas assim, elas vão aderir ao vaso. Então, aqui nós estamos falando de um tubo de vidro. Então, essas moléculas estão aderidas aqui, ó, à parede do tubo. E aí ela vai fazer, essa é a força de adesão que ela vai forçar até ela se igualar com a força gravitacional, que isso corresponde a meio metro de altura, tá? Então aqui está mostrando a água dentro de um tubo de vidro, só que aí vocês têm que pensar nessa água dentro do xilema. Esse tubo de vidro, no caso, seria o xilema, tá? Então, essa é a teoria aí da capilaridade. Essa outra teoria, que é a mais aceita atualmente, é a teoria da tensão-coesão. Ela é conhecida como teoria de Dickson. Então, o que é falado nessa teoria? Que ocorre a transpiração nas folhas. Aí, acontecendo essa transpiração, a pressão dentro do xilema das folhas, vai diminuir. Vai diminuir por quê? Porque a água vai sair, é uma transpiração, tá? Aí vai ocorrer sempre o fluxo de água no sentido caule, folhas, certo? Porque nós estamos falando aqui da seiva bruta. Então, tá subindo pelo caule para chegar nas folhas para poder realizar a fotossíntese. A pressão dentro do xilema do caule também vai diminuir, tá? Porque ele está subindo e transportando essa água que vai ser liberada depois quando chegar nas folhas através da transpiração. Então, a pressão diminui tanto no xilema do caule quanto no xilema das folhas, tá? Ocorre o fluxo de água no sentido raiz-caule, porque foi absorvido pela raiz e está indo para o caule. Então, é sempre nesse sentido. A coesão entre as moléculas de água e a tensão existente na coluna de água, no xilema,
vai permitir a subida da água da raiz até as folhas, certo? Que foi aquilo que eu falei para vocês. A coesão entre as moléculas que vão aderir ao xilema vai ter uma pressão aqui e vai permitir essa subida. Mas permite essa subida porque está sendo liberado água lá em cima nas folhas através da transpiração. Então, olha aqui. Você tem lá a planta, o vaso, que é o xilema, né? Aqui nós vamos falar primeiro das folhas. Então, tem lá o xilema da folha, aqui é o estômato, tá? Que são as células que ficam na parte inferior da folha, que é através dessa célula que vai acontecer a troca de gases e a transpiração, tá? Então, aqui são moléculas de água, certo? Então, subiu aqui, chegou até esse xilema e aí está sendo liberada pelo estômato essas moléculas de água. Então, isso é a transpiração. Agora, falando aqui do xilema do caule, então, aqui tem toda a parte que faz parte aqui do xilema e a coesão entre as moléculas de água e a adesão com o vaso, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês da capilaridade. Então, ela fica assim, ó, a coesão, que é a ligação entre as moléculas por pontos de hidrogênio, e aqui é a parede do vaso, do xilema. Então, elas aderem aqui e assim elas vão subindo, tá? E então, por estar transpirando aqui, acaba tendo uma pressão maior para ela conseguir subir. No caso, acima de meio metro, né? Se a gente fala de até meio metro, se a gente estiver falando só da capilaridade. Mas falando na transpiração, quando ela transpira aqui, ela acaba puxando essa água, ajudando essa água a subir mais rápido. E aqui na raiz, tem lá a água, aí o pelo, ó, que faz parte aqui da raiz, e aqui a água que está no solo. Então, vai ser absorvida pelo da raiz. Aí absorveu, subiu, que aí é essa parte aqui. Tá passando por aqui até chegar às folhas. Tudo bem? Então, começa aqui, raiz, né? Que captou a água do solo. Aí, depois vai acontecer a coesão e a adesão da água, das moléculas de água que são aderidas umas às outras e junto com a parede do xilema, e aí ela vai ter força para subir por causa da transpiração, tá? Porque vai diminuir a pressão aqui e nas folhas, e aí a velocidade vai ser maior, certo? Então, essa é a teoria mais aceita, que é a teoria coesão-tensão, que é a teoria de Dickson. Tudo bem? Trocas gasosas via estômatos, tá? Como acontece pelos estômatos. Então, os estômatos, eles possuem duas células, são chamadas células guarda, que são fotossintetizantes. Elas têm clorofila dentro delas. Os estômatos, eles possuem células subsidiárias ao redor dessas células guarda. E a abertura dessas células guarda é chamada de ostíolo. Então, aqui está o estômato, certo? Então, essas são as células guarda. Então, elas são fotossintetizantes porque elas têm o cloroplasto e dentro dele a clorofila, tá? Aqui são essas paredes, né, que ela tem, que é uma parede fina, e aqui é o ostíolo, que é a abertura. A célula subsidiária é essa aqui, ó, são células que ficam em volta do estômato. Então, o ostíolo aberto aqui, ele está aberto tanto para saída de água, que é a transpiração que a gente falou agora há pouco,
como saída de gás carbônico e mesmo entrada de gás carbônico, porque você vai falar da saída pensando em respiração, mas entrada de gás carbônico pensando na fotossíntese. O estômago vai fazer tudo isso. Ele vai fazer as trocas de gases, tanto da fotossíntese quanto da respiração, e também faz a transpiração, certo? Fatores que determinam a abertura dos estômatos. Então, o primeiro fator é a luminosidade. A luminosidade ela vai estimular a abertura dos estômatos. A maioria das plantas, elas abrem os estômatos durante o dia e fecham à noite. Então, durante o dia tem a luz, aí através da luz, essa luz vai ser absorvida para fazer a fotossíntese. Por conta disso, ocorre a abertura dos estômatos e as trocas gasosas. A concentração de gás carbônico, tá? Que é um outro fator aí para abertura do estômago. Se tiver uma baixa concentração de gás carbônico, os estômatos abrem. Se tiver uma alta concentração de gás carbônico, os estômatos fecham, tá? Isso tudo porque são células que estão no controle da respiração e fotossíntese. Outro fator, a disponibilidade de água. Pouca água no solo, os estômatos fecham, tá? Porque é até uma prevenção de não desidratar a planta. Então, esse estômago fica fechado porque a água que está subindo é pouca, tá? A raiz está absorvendo pouca água. Se tem muita água no solo, aí eles abrem, porque aí não há perigo da planta desidratar. Então, aqui está o estômago, ó. Então, o estômago aberto, ele fica desse jeito. Então, aqui são as células guarda, né, que eu falei para vocês, o ostíolo, e as células subsidiárias aqui em volta. Então, tá aberto, então ocorre entrada de potássio, a água vai entrar aqui nas células guarda, e essas células guarda vão ficar túrgidas por causa da entrada de água, tá? Então, como a água tá entrando aqui e ela fica túrgida, ocorre a abertura do ostíolo. No caso do fechamento aqui do estômago, vai acontecer o quê? Fechou, vai sair o potássio, que ele vai sair e vai aqui para as células subsidiárias, tá vendo? Que aqui fica maior do que aqui, ó, porque ele saiu daqui. Por outro lado, a água sai dessas células guarda e essas células vão ficar plasmolizadas, tá? O que é plasmolizada? A parede fica intacta, mas o citoplasma e o núcleo aqui se contraem, porque essa água saiu. Então, isso que é plasmolizado. É o contrário do que aconteceu aqui, que a água entrou e aqui ficou túrgida, tá? Então, como aconteceu essa plasmólise aqui das células guarda, então ocorre o fechamento do ostíolo, porque aí ele fecha porque a água está saindo aqui para as células subsidiárias, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a condução da seiva elaborada, certo? Esse é um modelo, né, que é chamado de fluxo de massa, que é o modelo de Misch, que é a teoria mais aceita para explicar a condução da seiva elaborada. Então, se a seiva elaborada, já aconteceu a fotossíntese, né? Então, a sacarose e a água, que fazem parte da seiva elaborada, elas vão sair da folha e aí vai aumentar o volume e a pressão hidrostática, né? Porque essa água tá indo para o floema, né? Então, aumenta a pressão. Então, tanto o açúcar, a sacarose, quanto a água, eles vão sair da folha, porque a sacarose foi produzida na folha, e aí vai aumentar o volume e, consequentemente, a pressão hidrostática
dentro do floema. Na outra extremidade do floema tem a raiz. Então, o fluxo, ele vai no sentido contrário com o bombeamento feito pelas células, tá? Que ele está descendo até a raiz. Aqui é o contrário da outra seiva que a gente estava falando. Com a saída da sacarose, a pressão osmótica da célula do floema vai diminuir, porque o açúcar está saindo, então a pressão diminui, né? Fica menos concentrado. E aí ela vai perder água para a raiz. Se está menos concentrada, ela vai perder água, tá? Então a pressão hidrostática vai diminuir, por ela ter perdido água. Dessa forma, a seiva vai se mover da região onde a pressão hidrostática é maior para onde é menor, certo? Então, aqui vai acontecer uma difusão, né? Porque como a seiva está se movimentando da onde tem uma pressão maior para onde tem uma pressão menor, então vai acontecer a difusão, certo? Então, olha aqui. Aqui você tem o xilema. Então, aqui é a subida. Tudo bem. De água e sais minerais. Uma parte aqui vai para a transpiração. Foi aquilo que nós falamos. Tem que acontecer isso para que a água e os sais minerais consigam subir da raiz até as folhas. Aí, a outra parte aqui, ó, vai ter liberação de água que vai para o floema. Aqui vai descer, certo? Então, tá passando do xilema para o floema. E, além dessa água aqui, também tem a água e a sacarose que estão aqui nas folhas, que foi produzido na fotossíntese, que vai também passar para o floema. Então, o que vai acontecer? Você tem uma concentração maior aqui, né? Por causa da sacarose. Aí, ela vai descer pelo floema, então vai passando da onde está mais concentrado para onde está menos, que foi o que eu falei para vocês da difusão, até chegar aqui nas raízes e vai acontecer o transporte de água e também da sacarose, porque essa sacarose foi produzida na fotossíntese, mas ela é alimento para a planta toda, então ela tem que descer para alimentar todos os órgãos da planta, inclusive a raiz, tá? Então, aqui, ó, esse experimento é do fluxo de massa, é essa teoria que eu tô falando aí de Misch. Então, aqui você tem uma solução concentrada, aqui, né, de água e açúcar, né, a sacarose. Aí, acontece o que? Olha, esse recipiente é chamado de osmômero A, que ele está mais concentrado do que aqui o osmômero B, certo? Então, ele vai absorver, como ele está mais concentrado, ele vai absorver mais água. Então, essa água está vindo daqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai subindo, vai arrastando esse açúcar com a água, até ele voltar para esse recipiente e igualar, entendeu? Então, isso daqui está mostrando aquilo que eu falei lá na outra figura. Essa concentração maior aqui seria nas folhas, né? Aí tá indo para o floema, mas está recebendo água do xilema, tá? Então, ele passou água para cá e aí vai descendo. Isso daqui tudo seria o floema, até ele chegar lá na raiz de novo, aonde essa água vai sair, né? E vai começar tudo de novo, certo? Então, aqui é um experimento que mostra, através dos recipientes, aquilo que eu mostrei para vocês na outra figura em relação aos dois vasos, o xilema e o floema, certo? Então, aqui seria o floema, ó, né? E aqui é o xilema, tá?
Experimento do anel de Malpighi. Esse experimento ele vai demonstrar a função do floema no transporte da seiva elaborada. Vocês já aprenderam que o xilema é na parte interna e o floema é na lateral do caule. Então, se você remover a casca da planta, vai acontecer um entumecimento da parte acima do corte, que vai ser feito um corte, e aí as raízes vão acabar morrendo pela falta da seiva elaborada. Então, olha aqui, removeu um anel da casca, tá? Aí o que acontece? A água e os sais minerais, ela vai continuar subindo, porque ela está subindo no centro do caule. E aí vai acontecer a fotossíntese, normal, tá? Acontecendo a fotossíntese, vai ter a descida aqui pela lateral do caule, através do floema, do açúcar e da água. Só que removendo esse anel aqui, o que aconteceu? Removeu o floema, tá? Então, acontece a fotossíntese, ela vem descendo, a água e a glicose, só que esse é o entumecimento, ó. Tá vendo? Compara aqui e aqui. Então, ela vai acumulando aqui, porque como foi tirado o floema aqui, um pedaço, ela não consegue descer aqui pela lateral e chegar até a raiz. Então, o que vai acontecer? Essa planta vai morrer. Com o tempo, ela morre e a seiva fica toda acumulada aqui, não conseguindo chegar até a raiz, tá? Então, essa é a experiência do anel de Malpighi. Tem insetos, como os pulgões, que eles sugam a seiva elaborada, tá? Então, nas pesquisas, eles são importantes para indicar como essa seiva flui sob pressão, tá? E não sob tensão, como a seiva bruta. Lembra que eu falei para vocês que na seiva bruta tem a coesão das moléculas de água e a tensão, que é quando elas se ligam ao xilema e sobem, tá? Então, essa é a tensão relacionada à seiva bruta. No caso do floema, é sob pressão, é uma pressão hidrostática. Então, que vai vir água e açúcar lá de cima das folhas e sob pressão ela vai passando da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, esses pulgões, eles, nas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que realmente essa seiva desce sob pressão. Eu vou mostrar para vocês aqui como eles chegaram a essa conclusão. Esses insetos, eles atingem o floema, eles têm aparelhos bucais que eles conseguem furar a casca da planta, né, a parte do suber, e chega lá no floema. Aí, essa seiva elaborada, eles conseguem furar e conseguem se alimentar da seiva elaborada. Só que como ela tem pressão, ela vai atravessar o tubo digestório do pulgão e sair pelo ânus. Então, com isso, eles observaram como é a pressão ali dentro do floema. Então, olha aqui. Ele está aqui furando o suber, né, a casca. Então, ó, aqui tá o estilete, que é o aparelho bucal dele. Então, aqui é a parte de fora e aqui tá o floema. Então, ele colocou aqui, ó, o estilete e chegou até o floema, certo? Para poder sugar aqui. Aqui no floema, essa água com o açúcar tá descendo com pressão. Então, ele suga com pressão. Ó, aqui é como ele perfura, tá vendo? Ele chega aqui até o floema. Então, esse estilete dele aqui perfura até aqui, certo? Ó. E aí, o que acontece? Se observa que quando ele suga, a seiva aparece aqui, ó, no ânus. Forma uma bolinha aqui no ânus, por quê? Porque ela vem com tanta pressão que ela atravessa o tubo digestório dele e sai pelo ânus.
Então, através dessa observação, eles perceberam que realmente existe uma pressão muito grande ali no floema, tá? Bom, pessoal, essa parte de nutrição eu termino aqui, tá? Aí na próxima aula nós vamos ver os hormônios e como acontece a floração, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.